Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz seja sobre a tua vida, amém? Eu abençoo a sua vida, sua família, seus filhos no nome de Jesus. Que esta semana seja uma semana extraordinária, de muitos resultados de Deus na tua vida. Eu declaro que essa semana será uma semana de grandes respostas para o louvor da glória do Senhor. Só quem crê diga amém. Amém. Você pode agora sim se sentar. Glória a Deus. Quem está feliz? Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. E deixa aberta a sua Bíblia que nós vamos falar um pouquinho aqui nesse tempo que nós temos. Na semana passada nós tivemos a ceia do Senhor. E na semana retrasada nós estávamos em uma mensagem que o Senhor trouxe. Você vai lembrar o profeta que tem uma visão. E nessa visão, dentro do templo, fluía água por baixo do templo. E ele caía lá no Mar Morto. Você lembra dessa palavra? Aonde esse rio passava, ele levava a vida. O que estava morto ressuscitava. Onde não havia vida, passou a ter. Não tinham peixes, passaram a existir. Não tinha vegetação, começou a ter. E nós aprendemos aqui então, naquela semana, sobre alguns símbolos do Espírito Santo de Deus. Nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é como um rio e não como um poço. Aprendemos também que nós não podemos ser poço, nós temos que ser um rio que flui, um rio do fluir de Deus. Aprendemos também que não somos um sepulcro, nós somos um templo. E aprendemos mais ainda que nós somos o fogo do Espírito Santo e não cinzas. E hoje essa segunda parte dessa mensagem, algumas verdades sobre o Espírito Santo. É interessante falar isso porque nós, os pastores, e também os pregadores, evangelistas, os líderes que ministram a palavra, toda semana tem um desafio. Qual é o desafio? O desafio é dobrar o joelho, orar a Deus e dizer: Deus, o que eu vou pregar domingo? Para um pastor itinerante é muito fácil. Não que não tenha suas dificuldades também, mas eu posso pegar uma mensagem e pregar no Brasil inteiro essa mensagem, porque são igrejas diferentes. Agora, um pastor local que exerce pastoreio há 20 anos, pregando quinta-feira, pregando domingo, pregando segunda, pregando terça, pregando... Meu irmão, só Deus para dar graça. E aí quando nós pregamos uma mensagem, nós saímos do culto com um sentimento de felicidade, que conseguimos passar aquilo que o Senhor queria passar. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E essa também é uma das nossas orações. Senhor, que a igreja receba na mesma dimensão que eu recebi. E quando a igreja ela recebe a mensagem, ela precisa entender que primeiro alguém já recebeu essa mensagem. E quem foi ele? Os pastores. Aqueles que apanham primeiro antes de vocês. Aqueles que são abençoados antes com a mensagem para depois abençoar seu povo. E existem algumas mensagens que quando nós ministramos, ao sair das portas dessa igreja para ir para casa, para ter meu tempo de comunhão com a minha família, essa mensagem ela fica ardendo ainda muitos dias no meu coração. E aí o Espírito de Deus ministra que ainda tem mais, porque com Deus sempre tem mais. Não, acho que você não entendeu, não sei se eu estou na igreja certa. Eu estou declarando que com Deus sempre tem mais para a tua vida em nome de Jesus. E essa é uma daquelas mensagens que o Espírito de Deus falou ao meu coração: eu tenho mais. É importante reforçar a informação que eu passei já, que o Espírito de Deus ele tem alguns símbolos, mas não para serem idolatrados e não criar pontos de contato. Por exemplo, o Espírito Santo é um rio, ele não é o rio. Porque alguém pode pegar um rio e dizer: o Rio Jordão ele é santo, eu vou mergulhar lá e vai acontecer. Não, tire isso da cabeça. Nós não temos no Evangelho a instrução de criar pontos de contato com Deus. Só há uma forma de chegar a Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Então eu não preciso de um lenço, eu não preciso de um copo d'água, eu não preciso de nada disso.
Não há nada de errado também você ver um ato de fé como esse, mas nós precisamos ter a maturidade espiritual de entender que a nossa oração é suficiente para ter contato com Deus. Eu posso ouvir um amém? Então nós vamos falar de alguns outros símbolos hoje aqui. Esse símbolo que eu vou falar com você, ele está no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. E no Antigo Testamento ele também se faz presente. E representa, ele sinaliza os atributos, a presença do Espírito Santo. E em Gênesis 8 é uma das vezes que aparece. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Quantos querem saber qual é o símbolo? Essas 3 pessoas depois me procurem ali que eu vou dizer então. Quantos querem saber quais são os símbolos? Amém. Igreja viva, glória a Deus. Prega comigo hoje, igreja, amém? Gênesis 8, versículo 6, é uma história muito conhecida. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, uma ave, um pássaro, um corvo, que saiu indo e voltando até que as águas se secarem de sobre a terra. Interessante que a janela é aberta, a escotilha é aberta, essa ave ela é solta, e ela ficava sobrevoando de vez em quando, dava uma espiada, mas não entrava mais na arca, ela não voltava mais, ela não voltou mais para a arca. E depois, a Bíblia continua dizendo, depois soltou uma, o que está escrito na sua Bíblia aí? Soltou uma? Não foi uma andorinha? Não foi um pardal? Foi um tucano. Qual foi a ave? Soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a terra, a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a mão e a recolheu consigo na arca. 3 símbolos aqui, nesse texto que nós lemos. Primeiro, a arca. Segundo, o corvo. Terceiro, a pomba. Esses 3 símbolos, cada um deles tem uma representação. Na Bíblia tudo faz sentido. E você vai ver o quanto que faz sentido. Cada um desses 3 elementos que nós relatamos aqui, ele nos traz uma mensagem. Vamos lá. Noé e sua família foram salvos por Deus em uma arca feita de gesso, feita de concreto, feito de Noé e toda a sua família foram salvos em uma arca feita de madeira. E eu e você, o povo de Deus, a igreja do Senhor nessa terra, fomos salvos por aquilo que Jesus fez em uma cruz feita de madeira. A arca só tinha uma porta, e todos que entrassem por aquela porta seriam salvos. E Jesus diz em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. E só existe uma forma de você ser salvo e ir para a eternidade com o Senhor, passar por essa única porta que se chama Jesus Cristo. Aqueles que entrarem por essa porta terão a salvação. A arca tinha só uma janela. Quantas janelas? Uma só janela. Eu lembro que eu era criança, pequeno. Meu pai está aí, eu vi ele ali agora. Que bênção. Na casa da avó, o pai lembra que tinha um quadro. E nesse quadro era a Arca de Noé. Faz muitos anos. Tinha ali um quadro da Arca de Noé. Alguém vai lembrar esses quadros de antigamente? Alguns tinham paisagens, outros tinham uma mulher lá. Tinha. E tinha da Arca de Noé. Quem lembra? Os que tem mais de 80 anos aí, deixa eu ver. Amém. Não chega a 80, né, Ibas? Mas é quase lá, né? E eu lembro que nós éramos crianças e nós gostávamos de ficar olhando aquele quadro. Embaixo do quadro tinha Gênesis 8, toda a história da Arca de Noé. E era uma arca construída de madeira, uma plataforma, e os animais estavam ali naquela imagem entrando na arca. Os estudiosos dizem que a janela da arca não é como muitos acreditam que seja. Eles acreditam que a janela é na lateral, próximo à porta. Mas não é assim.
Existe uma réplica da Arca de Noé nos Estados Unidos que um empresário construiu, gastou milhões de dólares para a construção dela e virou um parque turístico de visitação hoje. Com as mesmas medidas, com o mesmo tipo de madeira, ele tem lá prontinho. E é interessante os detalhes, porque a janela da arca, ela ficava em cima, uma escotilha em cima. Então essa janela, ela estava ali e o que eles conseguiam ver? Somente o céu. Eles não conseguiam ver. Por que ele solta as aves para ver se acabou o dilúvio, se a janela estivesse ao lado? Era só abrir a janela, olhar e dizer, acabou gente, baixou a água, vão descer. Mas não, porque eles não tinham como ver isso. Por isso então, a janela em cima ele soltou as aves. E o que nós aprendemos aqui? Todas as vezes que Noé olhava para o céu e via ele nebuloso, ou ele via as estrelas, ele lembrava do Deus que ele servia, o Deus que deu a palavra para ele. E todas as vezes que eu e você erguemos nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Na arca tinha quantas famílias, igreja? Quantas famílias? A família do Noé. E há várias igrejas cristãs no mundo todo espalhado, mas você sabia que nós somos só uma? Aqueles que são cristãos, aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que vivem no Espírito e não na carne, são um só em Deus, nós somos um só. Tem alguns que não parecem, verdade, tem alguns que não parecem que são da família. Tem alguns que parece que, meu Deus, mas Deus vê como uma só família. Tem alguns lá da outra igreja lá, que vem aqui querer tirar gente daqui para levar para lá. É miserável. E tem alguns daqui que vão querer tirar de lá também, é miserável. Nós não aprendemos isso aqui. Nós não temos essa visão de ficar arrancando gente de igreja. Isso é uma visão medíocre. Isso é uma visão de gente frustrada na vida. Nosso propósito é pregar o Evangelho de Cristo. Esse é o nosso papel. Para com esse papinho, vem para mim que a minha é melhor. Para com isso. E para de dar ouvido para o outro também que diz, vem para mim que a minha é melhor. Por quê? Porque quando Deus olha isso, é uma só. Você pode ir para lá, para cá, pode ir para onde for, arrumar encrenca com o irmão, com o primo espiritual. Primo não existe, é só irmão. Irmãos em Cristo. Então diga para o irmão do seu lado, você pode não me engolir, mas nós fazemos parte da mesma família. Aleluia, pastor, quem não engulo está lá do outro lado. Tá bom, então depois você procura ele, tá? Olha aqui para mim, irmãos, nós somos uma só remanescentes do reino de Deus. Nós somos uma só. Nós tivemos um culto às 5 lotado, temos outro aqui cheio, ou seja, toda essa quinta, 2 cultos, todo esse povo que é membro dessa igreja é uma só família. E finalmente haviam várias aves na arca. E a pergunta é, por que Noé soltou o corvo e a pomba? Por que ele não soltou o papagaio que ia voltar falando? Tá cheio, tá cheio, tá cheio. Por que ele não... Isso vai virar meme, eu sei, essa garotada lá da mídia, tem que orar por eles. Olha aqui, irmãos, por que é que ele não soltou um tucano, não soltou um pelicano, não soltou uma andorinha? Até o Cristo falou da andorinha, o Cristo falou do pardal, ele tinha um carinho por esses pássaros? Não sei, mas por que não? Por que não? Por que não soltou a águia para voar mais alto e ver tudo que a águia que consegue, a melhor visão que existe? Por que ele não fez isso? Soltou exatamente 2 tipos de ave. E eu vou te falar por que ele soltou exatamente esses 2. Porque Deus quis que fosse esses 2. Ponto final. Mas ele quer nos ensinar algumas coisas incríveis. O primeiro pássaro que Noé soltou foi um... Vamos, igreja, foi um... O segundo pássaro que Noé soltou foi uma... E cada uma dessas aves tem uma representação, tem um símbolo. O primeiro, a pomba, é o Espírito Santo. A pomba representa o Espírito Santo. E o corvo representa o símbolo da carne. A pomba era usada no Antigo Testamento como oferta de sacrifício a Deus. As pombinhas. Você vai ler uma história que Jesus chega na porta do templo
E quando ele chega ali, eles estão vendendo animais para sacrifício, pombas e ovelhinhas. Jesus chuta as barracas e diz: não façam da casa do meu pai um comércio. Isso é casa de oração. E não é porque estavam vendendo, é a forma como estava sendo feito. Porque sacrifício não podia ser comprado e entregue ali, não. A pessoa tinha que criar a vida inteira o animalzinho, e no dia do sacrifício pegar o animalzinho que criou até um vínculo emocional com ele, colocar nas costas e ir até o templo para sacrificar. Era assim. Então o povo começou a tratar de qualquer forma o sacrifício. Ah, não leva não, lá na porta tem para vender. Então chegava lá, comprava, e olha, quanto é? Ah, é 5 denários, tá bom, tá aqui. 1 shekel, tá aqui, pronto. Comprava e sacrificava e tá tudo bem. Não precisava cuidar do animalzinho, não precisava se sacrificar nada. E isso deixou Jesus revoltado, dando ao Senhor sacrifício que não tocava o coração de Deus. Mas a pomba era uma forma de sacrifício. Por quê? Pergunte, por quê, pastor? Porque a pomba era um animal cerimonial puro. Por que o sacrifício não era um corvo? Porque o corvo era um cerimonial impuro. A pomba fala sobre pureza. O corvo fala sobre impureza. Para, eu continuo. Quantos estão me seguindo? Diga amém. Então, levando em conta tudo que nós já falamos até aqui, e também Gálatas, acompanhe comigo, Gálatas 5,17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, existe constantemente um duelo, constantemente existe uma batalha entre o corvo e a pomba, entre o Espírito Santo e as obras da carne, as coisas que não são de Deus. Quantos aqui já assistiram um desenho animado de Walt Disney, que quando aparecia um personagem, em um lado estava o anjinho e do outro lado estava o capetinha? Quantos lembram disso? É a melhor forma que eu posso te dizer essa mensagem hoje. De um lado seu está o corvo e do outro lado está a pomba. Bate aí no ombro do seu irmão e diz assim: sai, corvo. Isso. Quantos entenderam? Quantos se ofenderam? Eu vou orar por você. Agora a grande questão é: se eu sei que eu tenho uma influência e que existe uma batalha constante, e essa batalha é na nossa mente, no nosso coração, que nós recebemos informação todo minuto da pomba, do Espírito Santo dizendo: faça a coisa certa, e do outro lado está o inimigo de Deus dizendo: faça isso porque é bom, mas não é certo. Faça isso porque é prazeroso, pode ser prazeroso, mas não é certo. Então nós somos sim constantemente bombardeados por esses dois. A pergunta é: quem vence? A ave que você alimenta. Não me venha espiritualizar e dizer quem vai vencer é a pomba, la paloma. Não. Não é, irmão. Não é. A paloma é pomba em espanhol, né? Olha aqui para mim. Tem gente já... Povo inteligente. Olha aqui para mim, igreja. Igreja, vai vencer quem você alimenta. Se você alimentar la paloma, se você alimentar a pomba, ela vai fortalecer. Se você alimentar o corvo, é ele que vai se fortalecer. E deixa eu te falar uma coisa, falo ou não falo? Você é guiado por aquele que está mais forte na tua vida. Tudo que tu faz, tudo que eu faço é baseado em quem está mais forte. Se eu faço as coisas de Deus é porque a pomba está fortalecida, porque o Espírito Santo está fortalecido em mim. Se eu faço e não consigo me largar o pecado, vivo fazendo falcatrua, enganando meus clientes, enganando as pessoas, fazendo coisa errada, é porque quem te rege não é o Espírito Santo. Quem te guia é o corvo. Quantos estão me entendendo? Quem é que está guiando a tua vida? Não responde, porque é fácil a gente dizer: quem guia a minha vida é o Espírito Santo. Cada vez que você alimenta a carne, você
alimenta, fortalece o corvo. Quando você alimenta o espírito, você fortalece a pomba. É você quem decide, não é Deus. Aí seja o que Deus quiser. Deus olha para nós assim, não, é o que você quer. Eu posso fazer grandes coisas na tua vida se você quiser. Como também posso não fazer nada se você quiser. E você der força. Então nós precisamos matar de fome o outro. E como nós matamos de fome o outro? Alimentando a presença de Deus em nossas vidas. Noé abre a escotilha. Noé abre a janela e ele solta a primeira ave. Qual é a ave? O corvo. Eu aprendo algo aqui. Lamentavelmente, a natureza humana, por impulso, normalmente tem a tendência de escolher primeiro a carne. Você vai entender onde que eu vou chegar. A natureza caída do homem, porque quando Deus criou todas as coisas e no sexto dia da sua criação ele cria o homem, o Adão, depois a mulher, a Eva, e depois os dois pecam, e por causa do pecado entrou o pecado na humanidade, e todos que nasceram depois de Adão nascem com uma natureza pecaminosa. Quantos nasceram depois de Adão aqui? Amém, amém. Tem que pedir, né, quem sabe. Irmãos, nasci depois de Adão, então eu sou pecador. A única coisa, eu sou destinado ao inferno. A única coisa que vai mudar a minha rota é o caminho. E o caminho é Jesus. Não é religião, não é placa nenhuma. Quem vai me levar para o céu não é a igreja evangélica, luterana, católica, espírita. Quem vai me levar para o céu, o nome dele é Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Pai sem que seja através dele. E por causa dessa natureza caída, nós temos a tendência a agir primeiramente pela carne, ao invés do que o Espírito. Vou te passar um exemplo melhor. Quantos querem um exemplo? Amém. Quantos aqui já tiveram filhos? Não tem mais? Tem. Quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver. Amém. Olha para mim. Você tem filho. Lembra quando ele era pequenininho? Neném, nasceu. Você segurando seu filho no colo. Você queria que ele falasse o quê? Calma, não precisa brigar. O Rafael, com 2 dias, eu já falava assim no ouvido dele: papai. Porque eu e minha esposa meio que houve uma competição entre eu e ela. Ela dizia, vai falar primeiro mamãe. Eu dizia, não, vai falar papai. Pastora Marilde, que bom te ver, Deus te abençoe. Vai ser papai. E ela dizia, vai ser mamãe. E nós ficava naquela, mamãe, papai, mamãe, papai. Sabe o que ele falou primeiro? É meu. Ele não falou papai, ele não falou mamãe, ele falou meu. Já nasce com a natureza egoísta, irmão. Você está rindo? É verdade, nós somos assim. O homem por natureza é egoísta. Por isso que quando se fala de generosidade, ele, meu Deus, falou de dinheiro na igreja, o cara já a mão de vaca já, meu Deus do céu, parece ter um escorpião no bolso, não pode botar nem a mão dentro do bolso. É verdade, irmãos. Porque por natureza humana, a tua primeira resposta não é a generosidade. A tua primeira resposta é isso aqui que eu estou te falando, egoísmo. Quem ensinou esse menino a falar que é meu? Ninguém. O irmão te ofende, o que você faz? Eu te perdoo. Na primeira, sim. Sim ou não? O que você faz? Nem fala. Dá vontade de mandar para a glória alguns já, né? Porque é a carne. Nós queremos abrir a janela da nossa vida e já manifestar o quê? O corvo, a carne, as coisas da carne. Um amigo vem e te faz uma proposta de prazer, você já abraça, por quê? Porque lamentavelmente ele está mais forte em mim. E é isso que eu vim pregar essa noite. Nós precisamos buscar em Deus e nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, um cuidado para não agir pela força da carne, do nosso braço. A natureza do homem é agir instantaneamente. Você levou um soco, você faz o quê? Já vai dar outro. Não, pastor, se me der um soco, eu já faço dar do outro lado aqui, ó. Porque Jesus me falou que se der um lado, tem que dar o outro. Pode dar no outro também. Pá. Não, a gente não faz isso. Se me empurrou, já empurro também.
É a reação do ser humano, por quê? Porque lamentavelmente, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vai ser uma luta constante entre o corvo e a pomba. Quando eu sou ofendido, a pomba diz: perdoa, Rafael. Mas a carne diz: devolve, Rafael. Quando alguém coloca uma coisa na rede social e te ofende, a pomba diz assim, ó: releva, nem dá bola. O corvo diz o quê? Coloca textão embaixo. Às vezes nem é para você, e a pomba diz assim, nem é para ti. Mas aí o corvo diz o quê? É para ti sim. Isso aí é uma indireta, não é nem indireta, é direta. Ó o diabo. Bate no ombro do seu irmão e diz assim, ó: sai, corvo. Amém. Vou te falar algumas diferenças aqui rapidamente. Só temos mais 2 horas. Primeiro, agora a pomba já disse, aleluia. E o corvo já disse, meu Deus, tem que tomar meu remédio? Vamos lá. Primeiro, a pomba se alimenta de sementes. O corvo se alimenta de carniça. O que é semente na Bíblia? Vou te dar uma dica. Lembra da passagem do semeador? Eis que um semeador saiu a semear. E ele lançou a semente em terra pedregosa, em terra de espinhos, em terra boa, em terra com pouca, à beira do caminho. Ou seja, depois Jesus ainda explica, ora, o semeador é aquele que sai para pregar a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, ou seja, a pomba, ela se alimenta da palavra de Deus. Então, um cristão guiado pelo Espírito Santo se alimenta de quê, igreja? Da palavra de Deus. A carniça, o que é carniça? São coisas mortas, são cadáveres, e o corvo se alimenta de coisa morta. Toda vez que você é guiado por fofoca, guiado por murmuração, você está se alimentando ou alimentando o corvo. Toda vez que você faz insulto, se comporta de forma vulgar, vive preso na pornografia, não sai desses grupos de WhatsApp que é só fofoca, mundanidade, obscenidades, você está alimentando o corvo. Quantos querem ser guiados pelo corvo? Nem levante a mão, pelo amor de Deus. Quantos querem ser guiados pelo Espírito Santo? Amém. Então mata de fome o corvo. Você tem que alimentar a pomba, você tem que alimentar as coisas do Espírito. Toda vez, como a gente faz isso, pastor? Toda vez, ao invés de manhã cedo eu abrir primeiro meu celular, eu abro a minha Bíblia. Opa, eu estou alimentando alguém. Quem eu estou alimentando? A pomba, o Espírito. Todas as vezes que ao invés de ficar maratonando nas séries daquele canal lá, eu dobro meu joelho e oro. Não é que não posso, pelo amor de Deus, meu irmão, você faz parte de uma igreja inteligente, que nós sabemos o que é equilíbrio aqui. Não há nada de errado em você pegar a sua família, assistir um filme, 2, 3, quando você quiser, mas isso não pode substituir a tua vida com Deus. De dobrar o joelho, orar, porque dessa forma, orando, você vai estar alimentando o Espírito, estar alimentando a pomba. E quem vai estar morrendo de fome? O corvo. Que bom que você veio aqui hoje. Amém. Por quê? Porque o fato de você vir aqui hoje mostra que antes de você querer ir descansar para começar uma semana que vai ser a melhor semana da tua vida, você decidiu vir aqui. Para quê? Para ouvir uma palavra, para apanhar do pastor. Obrigado pelo teu entusiasmo. E antes de você eu já apanhei sozinho lá no meu secreto. E dói mais ainda. Porque quando tem alguém para compartilhar a dor, a gente se abraça e diz, está pegando hoje. Mas quando está sozinho não tem para onde correr. Irmãos, que bom que você veio aqui. Por quê? Porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus gera fé, a palavra de Deus alimenta a pomba, o Espírito Santo que está aí dentro de você. Então a primeira diferença dos dois é que um se alimenta da palavra, o outro se alimenta da carniça.
Outra diferença, posso continuar? Alô? A pomba traz paz, o corvo traz confusão. E isso é em âmbito mundial. Sempre que há um tratado de paz entre nações, o que eles fazem? Abre uma caixinha e soltam algumas pombas brancas. Sinal de paz. A pomba traz paz, o corvo traz confusão. Gênesis capítulo 8, versículo 10, que nós lemos. O 10 diz assim: e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Vamos voltar um pouco. Noé soltou primeiro uma ave. Qual era a ave? Ele foi e não voltou mais. Ele soltou em segundo lugar a pomba. A pomba voltou, ficou 7 dias dentro da arca, e depois de 7 dias ele pega a mesma pomba, solta novamente, só que agora a pomba volta com um raminho de oliveira no seu bico. E o que isso representa? Paz. A folha de oliveira na boca de uma pomba representa paz. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz na tua vida. Ele traz paz. E é a paz que o Cristo disse que transcende o entendimento humano. Como que eu posso ter paz em meio a um cenário como esse? Noé está vivendo a pior catástrofe de todo o mundo até então. Noé está no meio de um dilúvio, em meio a uma crise, no meio de uma tempestade, e é no meio disso tudo que Deus coloca no bico dessa pomba, através daquela oliveira que ela arranca, para dizer para Noé: Noé, mesmo no meio do dilúvio, mesmo no meio dessa catástrofe, você pode ter paz. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, em nome de Jesus, meu irmão, nada vai roubar a tua paz se você tiver a presença do Espírito Santo na tua vida. Agora, o corvo, ele rouba a tua paz. O corvo, ele gera confusão, ele semeia confusão. Mostre-me uma pessoa que está sempre semeando contenda. Mostre-me uma pessoa que está sempre semeando confusão, traição, divisão. E eu vou te mostrar uma pessoa que não é guiada pelo Espírito Santo, é guiada pelo corvo. Porque quem é guiado pelo corvo só quer confusão. Eu não sei se você conhece alguém assim, mas quando ele chega, estraga tudo. Tá tudo bem, tá tudo em paz lá na tua empresa. É só ele chegar, tumultua tudo. Todo mundo já começa a discutir. Meu Deus, estava em paz. Só foi aquele corvo entrar. E parece que tudo virou mesmo, irmão. Porque corvo é guiado pelo corvo. Tem gente que dá vontade de dizer assim, ó, eu pago para te ficar em casa, mas não vem. Não, sério, eu te dou salário, você fica em casa com o mesmo salário, mas não vem trabalhar. Por quê? Porque você só arruma confusão, gente. Está sempre brigando. Está sempre arrumando confusão, é com um colaborador funcionário, é com o patrão, é com o irmão, é com a família, e se não tiver vai ser com a porta, e se não tiver a porta vai a cadeira, tudo é confusão para ele. Por quê? Porque ele é guiado, o clima fica pesado quando ele está ali. Por quê? Porque ele é guiado pelo corvo. Mas eu louvo a Deus que ainda há remanescentes. Toda vez que você entra numa rede social para atacar, para condenar, para expor alguém, você está sendo guiado pelo corvo. Cada vez que você está sendo movido pelo ciúme, pela inveja, pela contenda, você está sendo guiado pelo corvo. Cada vez que você resiste em perdoar, resiste em pedir perdão, você está sendo guiado pelo corvo, que diz para você assim, ó, não precisa pedir perdão. Que diz para você assim, ó, foi ele que errou, por que você tem que dar o perdão a ele? O corvo fica jogando setas, dardos inflamados na sua mente, e aquilo vai te trazendo um conforto, e você vai ficando morno na presença de Deus. Deus já está nos vomitando por ser morno, mas está tudo bem, pelo menos eu estou numa igreja, e naquele dia, quando eu estiver diante de Deus, Deus vai dizer, não te conheço, sai daqui.
Por quê? Porque você foi morno, filho. Você ficou dando ouvido para o corvo. Te posiciona. Do teu lado estava eu, o Espírito Santo dentro de ti, dizendo para ti, vá lá, perdoa, vá lá, pede perdão, vá lá, muda a tua vida, muda a tua história. E é linda essa história, porque Deus quer que você viva em paz, mas para isso você vai ter que continuar alimentando o Espírito Santo. Versículo 8 também, versículo 11 ainda, diz assim: conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ou seja, não somente ela trouxe paz, mas ela trouxe esperança para Noé. Ela disse: Noé, eu vim aqui dizer para você que uma nova estação começou. Por quê? Porque as águas já estão baixando, as águas já estão recuando. Agora preste muita atenção. O que aconteceu quando Noé lançou o corvo? Eu vou pregar tudo de novo. O que aconteceu quando ele soltou o corvo não voltou mais. Foi a estreia do corvo e a despedida do corvo. Estreou, uau, o corvo bateu as asas. Imagina, irmão, Noé, o chefão da arca, chegou e disse: corvo, vem aqui. O corvo saiu todo feliz, parecia um pavão, né? Não um corvo, todo feliz, todo inchado. Sai batendo asa, pá, pá, pá. Nunca mais voltou. Pergunte: por que, pastor? Vai, repete melhor. Por que, pastor? Porque certamente encontrou alguma carniça flutuando do qual poderia se alimentar. Uau! Aí eu fico imaginando Noé. Ele solta a vizinha e fica esperando que ela volta. A miserável passava por cima e não voltava mais. O que eu aprendo aqui, pastor? Eu aprendo, sabe o quê? Que Noé, quando solta o corvo e ele não volta, ele fica pensando: vai voltar ou não esse corvo? E começa a ficar ansioso. Será que as águas já baixaram? Será que as coisas, angustiado, começou a ficar triste? Nossa, essa ave não vai voltar. E é exatamente isso que o corvo traz na tua vida: ansiedade, depressão, angústia, tristeza, medo. Você alimenta tanto o corvo e agora ele já está dando sinais. E você não entende por quê. O que a pomba trouxe? Paz. Trouxe esperança. O dilúvio está acabando, a prova vai terminar, a tempestade está finalizando. Receba essa palavra na tua vida como uma promessa. O Espírito Santo não vai somente colocar paz no teu coração, mas vai te dar esperança em nome de Jesus. Eu oro para que Deus coloque um ponto final nessa prova que você está passando, nessa tempestade que você está atravessando, nessa aflição, nessa angústia, em nome de Jesus. Diga amém. A pomba traz boas notícias. O corvo, ele traz desesperança, confusão, ansiedade. O corvo, ele é oportunista. A pomba é fiel. O corvo, ele só quer se aproveitar de ti. Provérbios 23 diz: ele come e bebe com a gente, e depois ele diz: não tenho nada contigo, se vira. O que é isso, pastor? Imagina, irmão, estou numa dieta aí, acabou o culto, vou lá e como uma pizza inteira. Quando acaba, por que eu fui comer? Porque o corvo disse: vai comer que é gostoso. Não, a pomba também fala, mas dentro do limite. Fui lá, comi demais, inchado desse tamanho. Chego na frente do espelho, meu Deus do céu. O corvo bate asa e diz: não tenho nada a ver com isso. Daqui a pouco ele volta e pousa de novo e vai te influenciando a fazer as coisas novamente. Quantos estão me entendendo? Então o corvo, ele é oportunista, mas a pomba é fiel. Ou seja, o corvo vai te abandonar na hora que você mais precisar. O Espírito Santo não. Ele está contigo. Ele esteve, Ele está e Ele estará para sempre, porque Jesus disse que vai passar céu e terra, mas o que não vai passar é a palavra do Senhor. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Nos piores momentos da tua vida, pode ter certeza, os piores momentos da minha vida, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foi meus irmãos, me apoiaram, me ajudaram, mas não conseguiam arrancar o sofrimento que eu tinha. Diminuíram, me ajudaram muito, mas não resolveram. Sabe por quê? Porque nesses dias só existe um que consegue arrancar: Jesus Cristo.
Não existe palavra humana que consegue arrancar uma angústia do coração. É por isso que o salmista diz: no dia da minha angústia eu clamei ao Senhor, foi Ele que me ajudou, e o nome dele foi glorificado. Eu vou finalizar, a igreja. Vocês são muito especiais. É que aquele relógio lá atrás parece que tem um Satanás dentro dele. O corvo está lá assim, acelerando. Eles botaram em velocidade 2, né? Olha aqui para mim, irmãos, Gênesis 8, versículo 12. Então esperou outros 7 dias. Quantos dias? E enviou fora a pomba, mas não voltou mais para ele. Vamos voltar? Primeiro ele abre a escotilha e solta a primeira ave. Qual é ela? Ele foi e não voltou mais. Então ele pega a pomba e solta a pomba vai e volta. Aí ele coloca ela dentro da arca e ela fica quantos dias? 7 dias. Ele pega essa pomba novamente na segunda vez e lança ela de novo. Ela vai e volta com um ramo de oliveira no bico. Ele prende ela dentro da arca mais 7 dias. E depois de 7 dias ele vai lançar ela a terceira vez. E quando ele lança ela, ela não volta mais. Falhou, pastor. Foi igual o corvo, foi influenciado. Não foi não, irmão. A pomba não voltou por um propósito. Qual é o propósito? Ela estava dizendo para Noé o seguinte: Noé, o dilúvio acabou. Antes eu te trouxe esperança, mas agora eu estou te dando uma resposta. Qual é a resposta? O dilúvio acabou, começou uma nova temporada na tua vida. Deixa eu profetizar na tua vida em nome de Jesus. Eu não sei quantos 7 vezes você veio aqui nessa igreja. Veio a primeira, não aconteceu nada. Veio a segunda, um ramo de esperança. Mas nesse terceiro domingo que você está aqui, eu profetizo em nome de Jesus que está começando uma nova temporada na tua vida, na tua família, na tua história, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. A pomba, ela traz renovo. O corvo se apegou ao velho e lá ficou. E esse é o problema de alguns que vivem do passado. Se apegaram a carniça, se apegaram ao que já passou tantos anos. Estão presos lá em 1986. Estão presos lá em 2022. Estão presos lá não sei aonde. Meu irmão, o que guia minha vida não é o corvo para ficar preso naquilo que passou. O que guia a minha vida é a pomba, é o Espírito Santo que já preparou algo ali na frente para a minha vida, no nome de Jesus. Pastor, mas era tão bom e eu estou preso lá naquele que era tão bom. Era bom, era, mas nada se compara com aquilo que está por vir na tua vida. Fica de pé, pastor, mas era uma glória. A glória dessa segunda casa será muitas vezes melhor do que a primeira na tua vida. Só quem crê, aplauda bem forte ao Senhor.